vocês. Antes de começar o vídeo, já sabe, já deixa logo o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Black Brewer. E bora para mais uma investigação na tela. William George Hayes nasceu no dia 15 de novembro de 1928 em Evanston, no estado americano de Illinois. Filho de George e Margaret Hayes. Sua mãe, Margaret, teve problemas durante a gravidez. No segundo mês de gestação, estava prestes a abortar. E também durante o parto teve problemas. William nasceu após 62 horas de trabalho de parto e com a ajuda de fórceps. Crescendo na década de 30 em Chicago, ele conhecia bem a pobreza e o crime. Sua casa também não forneceu refúgio. Seus pais discutiam muito sem parar, e para evitar ouvi-los, ele costumava sair de casa e passear pelo bairro. Foi durante essas andanças que ele começou a roubar. Mais tarde, ele afirmou que seus primeiros crimes foram principalmente por diversão e para aliviar a atenção. Aos 13 anos, ele foi preso pela primeira vez, depois que a polícia o pegou com uma arma carregada. As autoridades revistaram a casa dos Hayes, encontrando uma quantidade considerável de armas roubadas em um galpão não utilizado no telhado de um prédio no bairro. Como ele nunca vendeu os bens roubados, o resto do saque também foi descoberto lá. Ele se declarou culpado de 11 acusações de roubo e passou os meses seguintes na escola Gilboa para garotos rebeldes. Logo depois, ele foi preso pela segunda vez por roubo e foi enviado para a Academia Stanbed, um centro de correção para jovens operado por monges beneditos, onde passou os próximos 3 anos de sua vida. Na instituição, ele provou seu mérito acadêmico, destacando-se em matemática, ciências biológicas e ciências sociais. Vendo suas impressionantes notas nos testes, seus professores o incentivaram a se inscrever no programa de aprendizado especial da Universidade de Chicago. Ele recebeu uma carta de aceitação logo antes de seu lançamento e, aos 16 anos, iniciou suas aulas no outono de 1945. No começo, ele morava na casa de seus pais e viajava para a universidade, mas ele percebeu que não era uma opção sustentável e se mudou para o Guest Hall da universidade. Hayes trabalhou como docente da universidade para se sustentar. Brilhante, inteligente e bonito, Hayes logo se tornou popular entre estudantes e professores. No entanto, ele voltou à vida do crime, cometendo uma série de roubos em residências perto da universidade. Os 3 assassinatos aos quais Hayes confessou e mais tarde foi condenado foram Josephine Ross, de 43 anos, Francis Brown, de 33 anos, e Suzanne Degnan, de 6 anos. O corpo de Ross foi descoberto em 5 de julho de 1945. Em seu apartamento em Chicago, ela tinha várias facadas no tronco e a cabeça estava envolvida em um vestido. Os investigadores suspeitavam que ela havia acidentalmente confrontado um intruso que, ao ser surpreendido por sua presença, acabou matando-a. Encontraram cabelos escuros nas garras da mão e concluíram que ela havia lutado com o agressor antes de morrer. O noivo de Ross, ex-maridos e namorados, todos tinham álibis. A polícia começou a procurar por um homem de cabelos escuros que estava vagando na área, mas não conseguiu localizá-lo. Brown foi encontrada morta em 10 de dezembro de 1945 em seu apartamento em Chicago. Ela tinha uma faca no pescoço e uma bala na cabeça. Havia uma mensagem escrita com um batom na parede do apartamento com os seguintes dizeres:
Pelo amor de Deus, me pegue antes que eu mate, mas não posso me controlar. Em 7 de janeiro de 1946, a família de Degnan percebeu que Suzanne, de 6 anos, estava desaparecida do quarto, no primeiro andar no Northern Cameron Avenue, Edgewater, Chicago. Os investigadores encontraram uma nota de resgate com os seguintes dizeres, abre aspas, GI, 20 mil, rede e espere pelo mundo, não notifique o FBI ou a polícia, contas em 5 e 10, fecha aspas. No verso da nota havia uma instrução, abre aspas, compre esta para a sua segurança, fecha aspas. O pai de Degnan era um executivo sênior do Office of Price Administration, ou PA. Em meados da década de 1940, a organização estava considerando a extensão do racionamento de produtos lácteos, enfurecendo os frigoríficos que estavam em greve na época. Vários outros executivos já haviam recebido ameaças contra seus filhos. Edward Kelly, o então prefeito de Chicago, recebeu uma nota que dizia, abre aspas, isso é para lhe dizer o quanto lamenta não ter ficado com Degnan, em vez de com a garota. Fecha aspas. Rosette e a OPA fizeram suas próprias leis. Por que eu não deveria? E muito mais. As autoridades inicialmente pensaram que um dos frigoríficos havia sequestrado a garota. As autoridades receberam um telefonema anônimo que lhes disse para procurar nos esgotos perto da casa de Degnan. Seguindo as instruções, a polícia encontrou a cabeça da garota em uma represa a 1 quadra de sua casa. O resto de suas partes do corpo foram gradualmente descobertas, com cada parte encontrada no esgoto localizada mais longe da casa do que a anterior. O caso chamou a atenção da mídia e do público. Havia vários suspeitos, incluindo um zelador de 65 anos chamado Hector Weberg e um fuzileiro naval recém-dispensado chamado Sidney Sheldon. Weberg e Sherman acabaram sendo absolvidos, com o primeiro processando com sucesso o Departamento da Polícia de Chicago pelas torturas pelas quais ele havia sofrido durante seu interrogatório. Houve também 2 confissões significativas. Vicente Cotelho, um adolescente local, confessou que matou a garota e telefonou para a casa de Degnan no dia do incidente, exigindo resgate. No entanto, ele revelou mais tarde que havia feito as ligações depois de ouvir policiais discutindo o caso. Ele não teve nada a ver com o assassinato. A segunda confissão veio de Richard Rouslet Thomas, um enfermeiro que havia sido suspeito de molestar uma criança. Ele prontamente disse à polícia que havia assassinado a garota, mas nessa época havia um novo suspeito no qual as autoridades estavam interessadas. Hayres havia sido preso pela polícia enquanto ele tentava fugir de uma cena de roubo. Ele tinha uma arma e apontou para um de seus perseguidores. Mais tarde, Thomas retratou sua confissão, mas a mídia já estava focada em Hayres. Após sua prisão em 26 de junho de 1946, Hayres foi interrogado rigorosamente. Mais tarde, ele alegou que foi interrogado por 6 dias seguidos, foi espancado regularmente e não recebeu comida nem bebida. O Dr. Haynes e o Dr. Greker, psicólogos da polícia, administraram-lhe o pentotal de sódio sem um mandado ou consentimento explícito de Hayres ou de seus pais. Nas próximas 3 horas, segundo as autoridades, Hayres falou de uma personalidade alternativa que ele chamou de George. Ele teria dito que foi George quem cometeu os assassinatos. Ele nunca deu o sobrenome de George à polícia. Quando perguntado, ele afirmou que não conseguia se lembrar e que era
abre aspas, um nome murmurante, fecha aspas. As autoridades presumiram que era Moorman. A mídia o sensacionalizou como Murderman. Murderman, em português, é o homem assassino. Mais tarde, em 1952, o Dr. Greig afirmaria que Hayres nunca havia se envolvido em nenhum dos assassinatos. Ele recebeu punção de madeira sem anestesia no 5º dia desde sua prisão. Eles tiveram que reagendar seus testes de polígrafo depois de concluir que ele estava com muita dor. Quando ele foi submetido ao teste, os resultados foram inconclusivos. Durante esse período, a imprensa desempenhou um papel instrumental no controle da opinião pública sobre Hayres, afetando inclusive a própria investigação. George Rich, repórter da equipe do Chicago Tribune, escreveu um artigo sobre os assassinatos em 16 de julho de 1946. Ele conjurou detalhes e citou fontes questionáveis para culpar Hayres pelos 3 assassinatos e relatou que já havia confessado. Logo, o restante das agências de notícias de Chicago estavam convencidos de que Hayres era o assassino. Sua equipe de defesa estava convencida de que ele era culpado. Então, quando o promotor lhe ofereceu uma barganha que o salvaria da execução se ele confessasse os crimes, eles começaram a pressioná-lo a aceitar o acordo. Assim, Hayres, de 17 anos, e seus pais assinaram uma confissão. Embora o acordo inicial tenha sido por um período vitalício com acusações menores, depois que Hayres não cooperou em uma entrevista coletiva, ele foi estendido a 3 termos vitalícios. Uma das fortes evidências reunidas durante a investigação foi uma impressão digital borrada, que as autoridades inicialmente não corresponde à de Hayres, mas essa declaração foi retirada e foi confirmado que pertencia a Hayres. Uma faca que ele admitiu ter usado para cortar Dagnan e jogá-la na pista de metro perto da cena do assassinato também foi descoberta. Após sua prisão, seus pais e irmãos mais novos mudaram seu sobrenome para Hill. Em 7 de agosto de 1946, Hayres confessou os assassinatos perante o tribunal. Na noite de 4 de setembro, ele tentou cometer suicídio, mas foi descoberto pelos guardas. Mais tarde, ele revelou que o desespero o levou a tentar suicídio. Ele foi condenado a 3 mandados de prisão perpétua. Quando perguntado pelo xerife Michael Milke se a garota havia sofrido, Hayres respondeu que ele não sabia. Ele não a matou. Ele ainda pediu a Mulcahy. Imediatamente após a sua sentença, William Hayres retratou sua confissão. Ele foi alojado na prisão de Statesville, em Joliet, Illinois, até 1975, e depois se mudou para o Centro Correcional de Segurança Mínima de Viena, em Viena, Illinois. Em 1988, ele solicitou sua transferência para a prisão de segurança mínima de Dixon Correctional Center, em Dixon, Illinois. Ao longo de sua vida, ele continuou seus esforços mal-sucedidos para obter clemência. Ele morreu em 5 de março de 2012, devido às complicações causadas por diabetes no Centro Médico da Universidade de Illinois. Gente, é isso aí, galerinha. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like. Se vocês não deixaram o like no começo do vídeo, deixa agora. Isso ajuda a divulgar o meu trabalho. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Muito obrigada pelo acesso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.